Nas profundezas de arquivos esquecidos, existem vídeos antigos tão estranhos que parecem desafiar toda a lógica. Prepare-se para conhecer 25 deles. Número 1. O homem mais feio do mundo. O grande destaque é Taffy Thomas, natural de Cockermouth, que se tornou uma lenda viva com sua incrível capacidade de fazer expressões absurdamente engraçadas. Seu talento para contorcer o rosto ganhou não só títulos, mas também a simpatia do público e o respeito dos adversários. Porém, a competição ficou acirrada com a chegada de participantes dos Estados Unidos, que trouxeram uma nova geração de especialistas em caretas, prontos para desafiar o reinado de Taffy. O evento, que começou como uma celebração local, cresceu tanto que conquistou fãs ao redor do mundo, provando que o humor visual e a autenticidade são linguagens universais. E que a feiura, quando bem usada, também pode ser uma forma de arte. Número 2. Estrelas do cinema mudo. Charlie Chaplin, imortalizado por seu icônico bigodinho e andar desengonçado, foi muito mais do que um comediante. Ele era um verdadeiro gênio da arte cinematográfica, que conseguiu emocionar, fazer rir e até criticar a sociedade, tudo sem dizer uma única palavra. Na era dourada de Hollywood, os holofotes também iluminavam os dublês. Profissionais anônimos que realizavam cenas perigosas, muitas vezes sem equipamentos de segurança adequados, apenas para dar veracidade às produções. Enquanto isso, a jovem Marilyn Monroe, antes da fama, era apenas Norma Jean Baker. Uma mulher comum tentando trilhar seu caminho em um mundo dominado por padrões estéticos rigorosos. Esses ícones, mesmo depois de suas partidas, continuam vivos através das histórias que contaram e da inspiração que deixaram. Nos bastidores dos filmes, entre aplausos e silêncios, estavam suas verdades, seus medos e suas pequenas vitórias pessoais, que hoje fazem parte da alma do cinema como o conhecemos. Número 3. Traje de bombeiro com chuveiro. No início do século XX, os trajes usados por bombeiros eram muito diferentes dos modernos uniformes tecnológicos que conhecemos hoje. Naquela época, a prioridade era proteger o corpo dos combatentes do fogo com os materiais disponíveis, como lã grossa e tecido de lona, que, embora resistentes, não eram totalmente seguros contra o calor extremo. Para aumentar a proteção, muitas vezes os bombeiros molhavam suas roupas antes de entrar em ação, já que tecidos encharcados oferecem maior resistência ao fogo do que os secos. Com o tempo, surgiram inovações significativas, como os primeiros casacos de borracha e botas reforçadas. Uma das invenções mais curiosas foi o capacete com sistema de chuveirinho embutido, que ativava automaticamente quando exposto a altas temperaturas, molhando a cabeça do bombeiro para evitar queimaduras. Essa solução criativa, embora rudimentar, representou um enorme avanço na segurança da profissão, sendo um marco no desenvolvimento dos equipamentos de proteção individual. Número 4. O homem de 137 anos, John Smith, é um nome que ficou marcado na história por razões tão intrigantes quanto controversas. Acredita-se que ele tenha vivido inacreditáveis 137 anos, algo que desafia qualquer lógica médica. Mas seu nome também é lembrado por seu papel na colonização britânica da América, especialmente por sua suposta relação com Pocahontas, que ganhou destaque em produções cinematográficas, inclusive na famosa animação da Disney. Ao longo de sua vida, Smith se casou impressionantes 8 vezes, acumulando uma série de experiências e histórias curiosas, como o dia em que sobreviveu ao ser atingido por um trem. Um episódio que pareceria inventado, se não houvesse registros. Além disso, ele adotou Tom Smith como filho, ampliando ainda mais sua narrativa de vida. Apesar das dúvidas sobre a veracidade de sua idade, há quem acredite que sua aparência envelhecida foi causada por problemas de saúde como pneumonia. Seja mito ou verdade, sua história continua provocando debates e alimentando o imaginário coletivo. Número 5. A roda gigante dos anos 30. Nos agitados anos 1930, período marcado por invenções ousadas e design excêntrico, nasceu o Dinoesfera, um veículo monoroda que se destacava tanto pelo visual quanto pelo conceito futurista. A máquina lembrava uma enorme roda de bicicleta com espaço interno para o condutor, parecendo um hamster dirigindo seu próprio brinquedo. A ideia era oferecer um meio de transporte compacto e inovador. Porém, a realidade era outra.
O controle do veículo era extremamente difícil, principalmente para frear ou manter o equilíbrio em paradas bruscas. Apesar de seu visual cativante e da aura de modernidade, o Dinoesfera nunca caiu nas graças do público em geral, talvez por sua total falta de funcionalidade prática. Não havia espaço para bagagens e, sinceramente, ninguém queria cair com estilo pelas ruas. Mesmo assim, a engenhoca é lembrada como símbolo da criatividade sem limites da época, quando a imaginação parecia ser a única regra. Número 6. Vislumbres da realeza. Em meio ao peso da coroa e das obrigações políticas, há momentos de intimidade que revelam o lado humano da realeza. Um desses momentos raros foi capturado em uma fotografia da Rainha Vitória, onde ela aparece em trajes de descanso, simples, acolhedora e serena, como uma avó comum rodeada por sua família. Longe dos salões pomposos, a imagem mostra uma mulher que, apesar do poder, também sentia saudade, dor e afeto. Já no outro extremo da Europa, o czar Nicolau II, último imperador da Rússia, também foi retratado em momentos de ternura ao lado de seus filhos. Conhecido por sua posição privilegiada e pela tragédia de seu destino, o czar aparece como um pai brincalhão, bem diferente da figura fria e distante que os livros de história costumam pintar. Essas fotos preciosas revelam que, por trás de títulos e tronos, há pessoas de verdade, com sentimentos, rotinas e fragilidades como qualquer um de nós. Número 7. O primeiro secador de cabelo foi no ano de 1890 que o inventor francês Alexandre F. Godfrey desenvolveu um equipamento curioso, inspirado em um eletrodoméstico que começava a ganhar espaço: o aspirador de pó. O resultado foi o primeiro modelo de secador de cabelo, uma máquina grande, pesada e barulhenta, que exigia muito esforço para ser operada. Por essas razões, seu uso era limitado a barbearias e salões profissionais, onde havia estrutura e paciência para lidar com o equipamento. Só entre as décadas de 1920 e 1930 é que o secador começou a se popularizar em versões mais práticas, tornando-se gradualmente acessível ao uso doméstico. Um dos modelos mais conhecidos era o de capacete, um domo feito de metal ou plástico, suspenso sobre a cabeça do usuário e equipado com uma resistência e um ventilador que soprava ar quente. O processo era lento. O tempo de secagem podia durar até 2 horas, o que limitava seu uso no dia a dia. Apesar disso, essa tecnologia representou um salto importante nos cuidados pessoais, permitindo resultados mais uniformes e profissionais. As mulheres, principalmente, passaram a frequentar salões com mais frequência, buscando aquele acabamento polido e elegante que só o secador de capacete era capaz de oferecer na época. Número 8. Hipopótamo de tração. Nos dias de hoje, é impensável imaginar animais selvagens sendo usados como força de tração, mas há um registro impressionante que revela essa prática em pleno 1924. Em uma filmagem da época, um enorme hipopótamo aparece sendo guiado por um treinador enquanto puxa uma carroça de circo, como se fosse um simples cavalo. A cena, por mais impactante que seja visualmente, expõe uma triste realidade. A exploração dos animais para fins de entretenimento era amplamente aceita e até incentivada. Naquele tempo, criaturas como elefantes, leões e, como mostra o vídeo, até mesmo hipopótamos, eram transformados em atrações exóticas para o público, sem qualquer consideração por seu bem-estar ou habitat natural. Essa imagem específica do hipopótamo atrelado a um carro serve hoje como um documento histórico que denuncia práticas que, felizmente, foram sendo abandonadas com o avanço da consciência ambiental. Ela nos convida a refletir sobre como evoluímos na forma de enxergar o reino animal, saindo da dominação e indo em direção ao respeito, proteção e à preservação das espécies. Número 9. O voo dos trajes alados. Muito antes dos wingsuits modernos cruzarem os céus com precisão cirúrgica, existiram pioneiros que se lançaram ao ar com coragem e trajes improvisados. Verdadeiros sonhadores que arriscaram a vida em nome da ideia de voar como os pássaros. Esses vídeos antigos revelam cenas quase inacreditáveis. Homens vestindo roupas com asas de pano ou couro, saltando de penhascos e encostas sem qualquer garantia de que sobreviveriam à queda. A linha entre coragem e insanidade era tênue, e muitos dos primeiros voadores acabaram feridos. Ou pior, no entanto, foi essa ousadia quase inconsequente que plantou as sementes para o desenvolvimento dos wingsuits como conhecemos hoje.
Com o passar do tempo, os trajes foram ganhando materiais mais leves, resistentes e aerodinâmicos, permitindo que os pilotos planassem com mais controle e segurança. Atualmente, o voo com wingsuit é um esporte radical respeitado, que exige treinamento rigoroso e equipamentos sofisticados. Mas é impossível não olhar para trás e reconhecer o mérito daqueles que, sem saber se iriam voar ou cair, se jogaram no desconhecido apenas para realizar um sonho antigo da humanidade. Número 10. Segredos da cozinha antiga. Muito antes da existência de processadores, micro-ondas e freezers, o preparo dos alimentos era um ritual artesanal e repleto de significado. Em tempos antigos, a fabricação do pão, por exemplo, começava em moinhos rústicos, onde grãos recém-colhidos eram moídos à mão com esforço e cuidado. O cheiro do trigo se espalhava pelo ar, e a figura do moleiro, atento ao processo, simbolizava a ligação entre a natureza e a mesa. O pão, alimento básico e sagrado em muitas culturas, representava não só sustento, mas também o trabalho coletivo de toda uma comunidade. Já do lado mais doce da história surge um registro raríssimo de uma das primeiras versões do que viria a se tornar um clássico da sobremesa mundial. O sorvete com calda de chocolate e cereja no topo. Servido em uma taça de vidro elegante, o doce parecia um verdadeiro luxo. E era mesmo. Em tempos nos quais o acesso ao gelo e aos ingredientes refinados era limitado, uma sobremesa gelada era vista como algo exótico e sofisticado. Esse tipo de registro, além de abrir o apetite, também alimenta nossa curiosidade sobre as origens das delícias que hoje consideramos banais. Número 11. Crianças enviadas pelo correio. Pode parecer brincadeira ou lenda urbana, mas nos Estados Unidos, no início do século XX, mais precisamente a partir de janeiro de 1913, era legal, e até comum, enviar crianças pelo correio. Tudo começou quando o serviço de encomendas, Parcel Post, passou a permitir o transporte de pacotes mais pesados entre regiões rurais, onde muitas famílias viviam longe de escolas, médicos e parentes. Alguns pais, buscando economizar na viagem dos filhos, viram ali uma oportunidade criativa. Colavam selos nas roupas das crianças e entregavam-nas aos correios com o peso devidamente anotado, desde que fosse inferior a 5 quilos, e as crianças eram transportadas junto com as encomendas. A prática não durou muito. Depois de 2 anos e muita polêmica, os correios proibiram esse tipo de envio, mesmo que os registros mostrem que todas as crianças chegaram com segurança aos seus destinos. Hoje, a ideia de postar uma criança parece absurda e até assustadora, mas o episódio mostra como os padrões de segurança e responsabilidade com a infância evoluíram significativamente ao longo do tempo. Número 12. Rações em tempos de guerra. Durante os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial, a fome se tornou uma ferramenta cruel usada pelas tropas de ocupação como forma de controle. Regiões soviéticas inteiras foram privadas de alimentos essenciais, com os invasores confiscando colheitas e mantimentos para alimentar seus próprios exércitos. Milhares morreram por inanição ou doenças causadas pela subnutrição. Em meio a esse cenário devastador, um momento de rara sensibilidade foi capturado pelas lentes do fotógrafo George Gunlock, da unidade WMAT. Em uma fotografia tirada em 1941, um soldado alemão, quebrando todos os protocolos e arriscando punições, compartilha sua ração com uma mãe soviética faminta. Essa imagem, tão poderosa quanto discreta, transmite a complexidade dos seres humanos em tempos de guerra. Por mais que ele fizesse parte de uma máquina de opressão, o soldado ainda demonstrou empatia e humanidade, indo contra o que se esperava dele naquele contexto. O gesto não muda os horrores da guerra, mas mostra que, mesmo nas situações mais brutais, ainda há espaço para compaixão. Número 13. Um disco voador de verdade. No auge da obsessão por objetos voadores não identificados, nos anos 1950, surgiu um projeto real que buscava transformar o imaginário popular em realidade. Cientistas e engenheiros de uma equipe secreta desenvolveram um protótipo de aeronave com formato de disco, exatamente como os supostos OVNIs descritos em avistamentos. A proposta era revolucionária. Uma máquina que pudesse pairar, decolar na vertical e manobrar como nenhuma outra. O resultado, embora visualmente impactante, não entregou o que prometia. Parecia mais um enorme frisbee metálico que mal conseguia manter o equilíbrio no ar. Mesmo assim,
A experiência foi registrada em vídeo e gerou um enorme interesse, tanto de militares quanto de curiosos. A nave nunca chegou a ser usada oficialmente, mas serviu como inspiração para futuras tentativas de criar veículos com pouso e decolagem verticais. Além disso, se tornou parte do folclore ufológico, alimentando teorias da conspiração até hoje. Número 14. Grandes momentos do esporte. O esporte sempre serviu como reflexo das transformações sociais e culturais da humanidade. Em 1967, os Estados Unidos assistiram ao nascimento do Super Bowl, um evento que transcenderia o esporte para se tornar um verdadeiro fenômeno cultural. Mas o esporte também foi palco de lutas históricas, como a protagonizada por Jackie Robinson, que ao romper com a segregação racial no beisebol, não apenas jogou, mas enfrentou o racismo de frente e se tornou um símbolo de resistência e igualdade. E se voltarmos ainda mais no tempo, podemos imaginar os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, onde atletas competiam movidos apenas pela glória e pela paixão pelo esporte, sem fama, sem dinheiro, sem patrocínios. Esses registros antigos, tanto fotográficos quanto escritos, nos lembram de que o verdadeiro espírito esportivo vai além de troféus e recordes. Ele está na superação, na inclusão e na união entre povos. Número 15. A máquina de uísque. Em plena década de 1960, uma das maiores atrações de uma feira internacional foi uma invenção que hoje pareceria saída de um filme retrô. Uma máquina de venda automática de uísque. A engenhoca era fabricada pela empresa Wrist Air Accessories e permitia, com apenas 2 moedas de xelim e meio, que qualquer pessoa adquirisse um copo com a mistura perfeita de uísque, soda e água. Um dos destaques foi a foto de Monica Bass, uma mulher que apareceu usando a máquina e virou símbolo daquela inovação inusitada. E não era só isso. Outras 2 máquinas similares vendiam gin tônica e rum com especiarias. As máquinas eram inteligentes para a época. Vinham equipadas com relógios que as desligavam automaticamente fora dos horários permitidos para o consumo de álcool. Mas, ironicamente, a máquina mais popular do evento não servia bebidas alcoólicas, e sim chá quente. Além disso, o pavilhão contava com outras vending machines oferecendo desde chocolates até itens de higiene pessoal e refeições frias. Um retrato fiel de como a tecnologia começava a se infiltrar em todas as áreas da vida cotidiana, inclusive nos nossos drinks. Número 16. Vestido de dinheiro na Alemanha. Em 1923, o dinheiro na Alemanha perdeu tanto valor que virou pano. Literalmente. Essa mulher aparece com um vestido feito só de cédulas. Não era moda, era protesto. A hiperinflação era tão absurda que o papel moeda era mais barato que tecido. Queimar dinheiro para aquecer a casa virou rotina. Um pão podia custar milhões. Essa roupa diz tudo. Quando o dinheiro perde o valor, a criatividade assume. Número 17. Controle de qualidade dos Beatles. Um momento especial nos bastidores da EMI. Funcionários escutam atentamente o álbum Rubber Soul dos Beatles antes da produção em massa. Isso aconteceu por volta de 1965. Eles não estavam apenas curtindo, estavam garantindo que cada nota estivesse perfeita. Sem pulos, sem falhas. Apenas vinil puro, pronto para conquistar o mundo. Número 18. Família compra TV em cores nos anos 60. Uma cena clássica de 1968. Uma família se preparando para comprar uma televisão em cores. Eles estão numa loja G.C. Murphy, prontos para levar o aparelho para casa. A TV colorida era o grande avanço tecnológico da época. Chega de preto e branco. Agora as famílias podiam assistir a notícias, esportes e desenhos animados de sábado em cores vivas. Isso era o auge do entretenimento doméstico naquela década. Número 19. Caminhão de sorvete em 1921 simples, porém genial. Um caminhão de sorvete dos anos 20 com o slogan: "Coma um prato de sorvete todo dia". Em 1921, esses caminhões percorriam as ruas das cidades levando delícias geladas. Nada de freezers modernos, só charme antigo e uma motivação cremosa. Quem resiste? Número 20. Arnold Schwarzenegger na aula de balé. Em 1976, Arnold Schwarzenegger treinava balé. Isso mesmo, para melhorar equilíbrio, postura e controle durante as competições de fisiculturismo. Ele treinava pesado, mas sabia que uma apresentação perfeita exigia mais do que músculos. Por isso entrou no estúdio de balé. Não era para dançar, era para entender o próprio corpo.
Arnold dizia que isso dava vantagem sobre os concorrentes, e funcionava. Número 21. Abby Stockton, a rainha de Muscle Beach, Abby Pudgy. Stockton levanta mais de 60 quilos como se fosse nada. Ela está fazendo um split snatch na Muscle Beach, na Califórnia, nos anos 40. Naquela época, mulheres levantando peso era raridade e ainda sofriam preconceito. Mas Abby não ligava. Com força e elegância, ela encantava o público e dominava a cena. Virou ícone, inspirou gerações e ganhou o apelido de Rainha da Muscle Beach. Número 22. Arnold, o campeão e futuro astro de cinema. Nos anos 70, Arnold Schwarzenegger reinava absoluto no fisiculturismo. Vencia competições e levava para casa vários títulos de Mr. Olympia. Seu tamanho, foco e carisma o tornaram um favorito do público rapidamente. Mas ele não queria parar nos músculos. Logo começou a chamar atenção em Hollywood com sua presença marcante. Aquela mistura perfeita de força e charme abriu um novo caminho, dos palcos para as telonas. Número 23. O soldado que virou Mr. T muito antes dos colares dourados e das frases de efeito na TV, Mr. T servia nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso foi em 1975. Ele se destacava pela força bruta, disciplina afiada e ética de trabalho sólida. A vida militar moldou a personalidade forte que todos conhecem. Aquele jeito direto começou no quartel. Seja limpando alojamento ou levantando pesos, ele sempre dava tudo de si. O exército não só fortaleceu seu corpo, fortaleceu seu caráter. Número 24. Harrison Ford, carpinteiro dos anos 70. Antes de pilotar naves espaciais ou usar chicotes no cinema, Harrison Ford tinha empregos comuns nos anos 70. Trabalhou como carpinteiro, roadie e assistente de palco. Papéis em filmes eram raros e as contas precisavam ser pagas. Mas ele continuava tentando, indo a audições entre um serviço e outro. Até que veio a grande virada, e os papéis que mudaram sua vida para sempre. Número 25. Bob Fischer jogando xadrez no metrô abril de 1962. Bob Fischer, já uma lenda em ascensão no xadrez, estuda jogadas num tabuleiro portátil, dentro de um vagão de metrô, sem luxo, sem plateia, apenas foco puro. Enquanto outros olhavam pela janela, Fischer mergulhava em finais complexos. Obsessivo? Simulation? Genial? Também. Ele não era apenas bom, era assustadoramente comprometido com o jogo. Número 26. Fry e Atkinson, antes da fama final dos anos 70. Stephen Fry e Rowan Atkinson estavam só começando. Dois ícones da comédia britânica passando o tempo juntos, muito antes da fama. Naquela época faziam apresentações pequenas em bares e pubzinhos. Sem Mr. Bean, sem QI. Só talento bruto e esquetes esquisitas. Se conheceram nos círculos da Universidade de Oxford e se conectaram de imediato. Esses encontros moldaram o futuro da comédia britânica. Número 27. Frank Zappa com a mãe em Londres, 1975. Frank Zappa posa com sua mãe. Nada típico para um astro do rock. Mas Zappa nunca foi típico. Ele desafiava todas as regras da música. Misturava jazz, rock e música clássica como ninguém. Esse momento não foi só uma visita de família, foi um lembrete de que ele fazia tudo do seu próprio jeito. Um gênio excêntrico, mas original até o osso. Número 28. Doutor. Seuss desenhando o Grinch. Em 1975, Dr. Seuss aparece rabiscando o Grinch. Naquela altura já era uma lenda dos livros infantis. Seus mundos malucos e rimas absurdas atravessavam gerações. Seuss não só escrevia histórias, ele criava universos inteiros com um lápis. Esta foto capta a mágica antes dela chegar às páginas. Não é só um rascunho, é cultura pop nascendo diante dos nossos olhos. Número 29. Quando Pelosi conheceu JFK 1960. Nancy Pelosi, com 20 anos, encontra John F. Kennedy, então com 43, e em plena campanha presidencial. Pelosi ainda estava começando sua trajetória na política e no ativismo comunitário. Esta foto mostra um futuro presidente ao lado de uma futura presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Um daqueles cliques raros em que a história cruza caminhos inesperados. Número 30. Caminhando entre ruínas na Inglaterra pós-guerra. Uma mulher e uma criança atravessam as ruas de Tyneside, Newcastle, em 1950. O pós-guerra ainda era visível por toda parte. Ruas silenciosas, prédios desgastados.
mas a esperança começava a retornar. Esta imagem captura a calma depois da tempestade. Pessoas comuns em tempos extraordinários tentando seguir em frente com dignidade. Número 31. Luz solar soviética artificial. Nos anos 80, crianças soviéticas recebiam sessões de luz ultravioleta. Aqueles tubos brilhantes não eram ficção científica. Serviam para combater a deficiência de vitamina D durante os longos invernos escuros. O sol era raro, então os médicos soviéticos trouxeram o sol para dentro de casa. As crianças usavam óculos brancos e encaravam aquilo com naturalidade. Hoje pode parecer estranho, mas na época era tecnologia de ponta e parte da política pública de saúde. Número 32. Show de dança em Praia Artificial de Londres, 1947. Performers do Teatro Windmill correm pela Tower Beach, uma praia artificial com areia de verdade no coração da cidade. A praia foi criada para oferecer um refúgio para a população após os horrores da guerra. Essas dançarinas não estavam apenas fazendo um show. Elas representavam o glamour, a reconstrução e o espírito indomável da cidade. Número 33. O trenzinho no meio da loja de departamentos Filadélfia, anos 50. O Rocket Express passava zumbindo pelo 8º andar da loja de departamentos Wanamaker's. Isso não era parque de diversão. Era parte da experiência de compras. As crianças adoravam. As famílias iam até lá só para deixar os filhos darem uma volta no trenzinho. Virou uma das maiores atrações durante o boom do consumo pós-guerra. Número 34. O nascimento do CD. Em março de 1979, o mundo conheceu o CD. A empresa Philips o apresentou na Holanda e mudou a forma como a música era armazenada. Parecia pequeno, mas era uma revolução. Som limpo, digital, sem precisar rebobinar fitas ou desviar de riscos no vinil. Um pequeno disco, um salto gigantesco para a tecnologia musical. Número 35. Os carros elétricos dos anos 70. Uma cena verde dos anos 70. Um carro elétrico da GM sendo recarregado ao lado do EBS Sundancer, também focado em eficiência energética. Ambos representavam uma corrida antecipada por transportes mais limpos e sustentáveis. A busca por soluções ecológicas já estava em andamento, muito antes do tema virar tendência global. Número 36. A Revolução Elétrica de Seattle. Em 1973, Seattle surpreendeu com o aumento de veículos elétricos. Modelos como o AMC Gremlin foram adaptados para rodar com baterias. Não era só experimento. As pessoas realmente usavam esses carros. Estações de carregamento surgiram pela cidade e os motoristas pagavam uma pequena taxa para abastecer. Não eram velozes, mas eram práticos. E silenciosos. Era um começo, simples, mas promissor, da Revolução Automotiva Verde. Número 37. Patinação em família no gelo dos anos 30. Nos anos 30, famílias enfrentavam o inverno com alegria e criatividade. Pais agasalhavam os filhos e todos iam juntos para patinar em lagos congelados. Não era só diversão. Era uma tradição cultural compartilhada. Riachos congelados viravam pontos de encontro. Mesmo os bebês participavam, acolhidos no colo dos pais deslizantes. Fotos como essas capturavam o calor humano em meio ao frio extremo. Número 38. Gato e Soldado. Um gesto de ternura 1952. Um sargento alimenta um gatinho com um conta-gotas. Um gesto simples de compaixão no meio da vida militar. Animais de estimação viravam mascotes em acampamentos e bases, trazendo conforto emocional aos soldados. Esse pequeno gesto revela algo maior: humanidade, mesmo em meio ao caos. Mascotes se tornaram símbolos de esperança em tempos difíceis. Número 39. Lavando roupa durante a Grande Depressão, em maio de 1938, famílias realizavam tarefas domésticas nas comunidades rurais da Geórgia, nos Estados Unidos. Na colônia de Irwinville, parte de um programa do New Deal, mulheres lavavam roupas à mão, ao ar livre, enquanto os homens cuidavam dos campos e dos animais. As crianças ajudavam, transformando tudo em esforço coletivo. O projeto oferecia terras, suprimentos e treinamento para famílias que enfrentavam a miséria da Grande Depressão. A vida era dura, mas baseada em cooperação e resistência. Para muitos, essas colônias foram verdadeiras linhas de sobrevivência. Número 40. A construção de Brasília. Durante a década de 50, o Brasil começou a erguer sua nova capital no coração do país, Brasília. A cidade foi construída no Planalto Central,
longe das cidades costeiras. A ideia era de Juscelino Kubitschek, com projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e urbanismo de Lúcio Costa. Estruturas de concreto com curvas ousadas definiram o estilo futurista da nova capital. Milhares de trabalhadores migraram para o centro do país para participar da obra. Em 1960, Brasília substituiu oficialmente o Rio de Janeiro como capital. A cidade se tornou símbolo de modernidade, unidade nacional e ruptura com o passado colonial. Número 41. A juventude vibrante do Irã nos anos 70. Na Universidade de Teherã, estudantes viviam um clima intenso de debate, criatividade e consciência política. Em 1971, o Irã passava por uma modernização acelerada sob o Shah Mohammad Reza Pahlavi. Reformas educacionais abriram espaço para avanços em ciência, literatura e artes. A universidade se tornou um centro de pensamento progressista. Homens e mulheres estudavam juntos em diversas áreas. Ideias globais se misturavam com a identidade iraniana. Movimentos estudantis começaram a pedir mais liberdade, justiça e participação democrática. Era o prenúncio de tempos turbulentos. Número 42. Caminhada de domingo em Chicago. Nos anos 40, crianças bem vestidas percorriam juntas as ruas de bairros tradicionais de Chicago rumo à igreja. Era domingo de manhã. Essas caminhadas não eram apenas rotineiras, criavam laços de amizade, confiança e valores em comum. A igreja, mais do que um espaço de fé, era o coração da comunidade. Famílias inteiras se reuniam toda semana para orar, cantar e se abraçar. As crianças aprendiam sobre respeito, disciplina e pertencimento através desses encontros sagrados. Número 43. Lennon e Yoko nas ruas de Cannes. Em 1971, John Lennon e Yoko Ono caminharam juntos pelas ruas de Cannes, na França. A cidade, famosa pelo festival de cinema, parecia tranquila sob os passos silenciosos dos dois artistas. De mãos dadas, eles misturavam fama com simplicidade em um passeio à beira-mar. Sem tapete vermelho, sem holofotes, só calçadas de pedra, céu sereno e olhares curiosos ao redor. Lennon de óculos escuros, Yoko de branco, ícones vivendo um momento de paz longe do caos da fama. Número 44. O show surpresa dos Beatles no telhado. Em 1969, os Beatles subiram no telhado da sede da Apple Corps, em Londres, para um show inesperado. Pedestres e trabalhadores de escritórios pararam para olhar para cima. Apesar do frio e do vento, a banda tocou com energia. John usava um casaco de pele. Paul marcava o ritmo com o pé. George concentrado, firme. Ringo sorria atrás da bateria. O som se espalhava pelas ruas e multidões se formaram. Uma apresentação histórica que encerrou uma era da música. E dos próprios Beatles. Número 45. A criação de O Jovem Frankenstein. Em 1973, começaram as filmagens de O Jovem Frankenstein, dirigido por Mel Brooks. O elenco reunia talentos da comédia como Gene Wilder e Madeleine Kahn. A química entre eles transformava cada cena em ouro. Marty Feldman e seus olhos esbugalhados viraram ícones imediatos. Terry Garr trouxe charme e humor em um papel inesquecível. A fotografia em preto e branco homenageava os clássicos do terror com uma dose de paródia brilhante. Mesmo nos bastidores, o set era só risadas entre uma câmera e outra. Número 46. Carruagem com zebra no coração de Londres. Em 1913, um cavalheiro posa orgulhoso dentro de uma carruagem puxada por uma zebra nas ruas de Londres. Na época, usar animais exóticos como meio de transporte era sinal de riqueza, excentricidade e prestígio social. Zebras fascinavam os britânicos e simbolizavam o alcance dos impérios coloniais. Embora nada prático, o uso do animal chamava a atenção. Ver uma zebra circulando pela cidade gerava espanto e curiosidade. Era uma exibição viva da obsessão europeia por fauna estrangeira. Número 47. A cabana de Churchill para suas filhas. Em 1928, Winston Churchill construiu uma pequena cabana para suas filhas nos jardins da propriedade de Chartwell, em Kent. Ele mesmo assentou os tijolos, já que a alvenaria era um de seus hobbies. Era uma forma de relaxar longe da política. Além disso, Churchill tinha interesse por pintura e jardinagem, que o ajudavam a lidar com o estresse e manter a mente clara. A cabana virou símbolo da face mais íntima e sensível de um dos grandes líderes do século. Número 48.
O primeiro Tour de France, Maurice Garin, venceu a primeira etapa da primeira edição do Tour de France em 1903. Ele manteve a liderança até o fim e se tornou o primeiro campeão da história da prova. A corrida foi criada para alavancar as vendas do jornal esportivo L'Auto, e funcionou. A competição ganhou atenção nacional rapidamente. Garin enfrentou estradas ruins, longas distâncias e condições duras. Os ciclistas pedalavam dia e noite, quase sem apoio. Sua vitória o transformou em herói nacional e inspiração para gerações futuras. Número 49. Um Bush segura o outro Bush. Em abril de 1947, George W. Bush aparece segurando o filho pequeno, George W. Bush, em uma foto tirada em New Haven, Connecticut. Na época, o pai estudava na Universidade de Yale, depois de servir como piloto naval na Segunda Guerra Mundial. A família morava na cidade durante seus anos universitários. Anos depois, aquele bebê seguiria os passos do pai na política. Uma imagem simples, mas poderosa, um futuro presidente nos braços de outro. Número 50. Turistas diante da Esfinge. Em 1910, turistas britânicos posam diante da grande Esfinge de Gizé, no Egito. Mesmo naquela época, o monumento já era um destino obrigatório para viajantes do mundo todo. O turismo no Egito crescia com o avanço das ferrovias e das rotas de navios a vapor. A figura mística da Esfinge, com corpo de leão e cabeça humana, fascinava todos os visitantes. Um símbolo duradouro do esplendor da antiguidade egípcia. Número 51. Férias de verão a bordo de um Fiat 500. Na Itália de 1967, famílias cruzavam o país em pequenos Fiat 500 durante as férias de verão. Esse carro compacto simbolizava mobilidade acessível no pós-guerra. Com o crescimento da economia italiana, era comum ver famílias espremidas, malas no teto e crianças animadas no banco de trás. As viagens ligavam cidades, praias e vilarejos. Fácil de estacionar, econômico e charmoso, o Fiat 500 se tornou parte da paisagem. Seu design arredondado e cores vibrantes davam um toque alegre às estradas. Era a liberdade sobre 4 rodas. Número 52. Multada por usar maiô indecente. Em 1946, uma mulher foi multada em Rockaway Beach, Nova York, por usar um traje de banho considerado inadequado. O motivo? Exposição indecente, segundo os padrões da época. Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade ainda mantinha códigos rígidos sobre moralidade. Oficiais mediam os maiôs e aplicavam penalidades a quem desrespeitasse. As mulheres, especialmente, eram vigiadas de perto. Essa foto mostra como normas sociais conservadoras controlavam até a roupa de banho e como elas começavam a ser desafiadas. Número 53. Montagem de câmeras Rolleiflex na Alemanha. Em 1949, trabalhadores alemães montavam câmeras Rolleiflex em fábricas especializadas. Conhecidas por sua qualidade impecável e lentes precisas, essas câmeras conquistaram fotógrafos profissionais e amadores. Seu design de lente dupla oferecia visão clara e imagens nítidas. Cada unidade exigia trabalho meticuloso e muita atenção aos detalhes mecânicos. A Rolleiflex virou referência para estúdios e fotojornalismo de campo, uma verdadeira joia da engenharia fotográfica da época. Número 54. Derretendo neve com motor a jato. Em 1970, trabalhadores ferroviários da Tchecoslováquia enfrentaram uma tempestade de neve intensa. Para liberar os trilhos congelados, usaram um motor de avião MiG-15 desativado. A força do jato produzia calor suficiente para derreter rapidamente o gelo acumulado. Era uma solução improvável, mas eficaz diante do frio extremo. A técnica mostrava a engenhosidade das equipes ferroviárias do leste europeu, que garantiam o funcionamento dos transportes em condições duríssimas. Número 55. O transporte das asas do Spruce Goose. Em 11 de junho de 1946, as asas do gigantesco avião Spruce Goose começaram a ser transportadas pelas ruas da Califórnia, do hangar da Hughes Aircraft em Culver City até Long Beach. O avião era o maior já construído em madeira. Na verdade, feito majoritariamente de bétula, mas o apelido de Ganso de Abeto pegou. Projetado por Howard Hughes para uso militar, o transporte das asas foi um evento logístico complexo, acompanhado por multidões. Era engenharia em escala monumental. Número 56.
o navio Kennedy na Copa América, em 1962, o USS Joseph P. Kennedy Jr. participou da Copa América como navio de apoio, em Newport, Rhode Island. Nomeado em homenagem ao irmão de John F. Kennedy, morto na Segunda Guerra Mundial, o navio dava suporte logístico às regatas. A presença militar deu prestígio ao evento, que reunia barcos de elite competindo em alto mar. Esporte, diplomacia e memória se encontravam em alto estilo, reforçando a conexão da família Kennedy com o mar. Número 57. Cruzando a Antártida sobre trilhos. Em 1957, a expedição transantártica da Commonwealth atravessou o continente mais gelado do planeta. Foi a primeira travessia terrestre completa da Antártida. A equipe enfrentou ventos cortantes, temperaturas abaixo de zero e terrenos traiçoeiros. Usaram veículos com esteiras carregando combustível, instrumentos científicos e suprimentos. Aviões davam apoio logístico, levando materiais a campos avançados. A missão exigiu resistência física e inovação tecnológica. Era um esforço internacional, com membros de várias nações do Commonwealth unidos por um objetivo comum. Número 58. Um novo mapa para uma nova Europa. Em 1918, as pessoas olhavam atentas para um novo mapa do continente europeu. O fim da Primeira Guerra Mundial mudou tudo. Impérios inteiros ruíram, austro-húngaro, otomano, alemão. Novos países como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia surgiram. A Alemanha perdeu território com os tratados de paz. O leste europeu virou um caldeirão de tensões, com diferentes etnias buscando autonomia ou união. A Europa pós-guerra se tornava um mosaico frágil de fronteiras recém-desenhadas. Número 59. Banca de conveniência no metrô em 1985. Em 1985, passageiros de metrô se deparavam com novas bancas oferecendo itens essenciais. Eram estações de conveniência com jornais, revistas, lanches e utilidades para o dia a dia. Pensadas para a velocidade, foram colocadas em áreas de grande circulação. Os viajantes podiam comprar algo rapidamente entre uma conexão e outra. Era praticidade urbana adaptada à correria da vida moderna. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!